Vamos lá. De volta com o Educador Entrevista, vamos falar hoje do Dia Mundial do Diabetes, na companhia aqui da doutora Márcia Tassinari, endocrinologista. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. É sempre um prazer poder estar aqui, porque eu sei que a gente traz informação e essa questão do Dia Mundial do Diabetes é justamente para a gente trazer informação, falar sobre diabetes, porque é uma doença muito comum. A gente sabe, assim, hoje no Brasil, o número de pessoas que vivem com diabetes é perto de 20 milhões. Então, são 10% da população. Então, a gente vai trazer aqui informação. Diabetes, a gente sabe que tem o mais comum, é o diabetes tipo 2. As pessoas têm sempre muita dúvida. E vamos falar sobre isso e trazer conhecimento. Eu queria começar definindo, né? Porque as pessoas falam sobre, mas o que é o diabetes? Então, o diabetes, ele é uma doença que traz o açúcar, níveis de açúcar alto no sangue. E a gente precisa saber que ele não vem só da alimentação e não é só porque a pessoa come muito doce. Porque outros tipos de alimentos, amidos, mesmo comida saudável, pode se transformar em açúcar. Então, assim, o diabetes, ele é caracterizado por nível de açúcar alto no sangue. Uma coisa muito importante. Muita gente vive com diabetes e não sabe. Porque muitas vezes o diabetes, ele é assintomático. Aquela história de que assim, mas e o sintoma de muita sede, fazer muito xixi, perder peso? Isso acontece principalmente no diabetes tipo 1, que aí o tipo 1 é aquele paciente que realmente não produz insulina, geralmente é no jovem, então é uma doença que não é evitável, porque ela é autoimune, e não se sabe muito bem por que os autoanticorpos destroem a célula do pâncreas que produz insulina. Então o tipo 1, ele tem os sintomas bem típicos, né? Abertura do quadro, é importante a gente estar atento com criança. Esses sintomas, muita sede, perda de peso, aumento da fome. No diagnóstico. No diabetes tipo 2, que é do adulto, muitas vezes ele não abre o quadro dessa maneira. Então, muitas vezes a pessoa vive com diabetes sem saber. Então, o diagnóstico é olhar quanto está o açúcar no sangue. É um exame simples, que pode ser feito numa consulta de rotina, pode ser feito também na glicemia capilar, que é na ponta do dedo. E aí a gente tem os critérios, os valores para definir que é diabetes ou não. Perfeito. E quando a gente pensa, né, olha, a gente tem lá um excesso de açúcar no sangue, o que isso vai causar na saúde do paciente? Então, o excesso de açúcar, o açúcar na medida certa ele é necessário, porque ele é fonte de energia. Sim. O excesso, quando não tem insulina, ou no tipo 2 que a insulina não age direito. A insulina ajuda a processar esse açúcar, a insulina, ela põe o açúcar para dentro da célula. Imagina um músculo que precisa de energia. Então, a gente tem receptores na célula e a insulina é como se fosse a chavinha. Então, o diabético tem um açúcar alto. Por quê? Porque esse mecanismo não funciona. O açúcar fica na corrente sanguínea, o sangue ele passa em todos os tecidos e leva essa insulina. Se existe esse problema, o açúcar fica alto no sangue, nos vasos. Então, você imagina o rim, que tem vasinhos pequenos, a retina, que tem vasinhos pequenos, passando um sangue com açúcar. Aquilo machuca os vasos. Então, leva a doenças crônicas, que é o rim, a retinopatia, a pessoa pode ficar cega. Uma coisa muito importante é nos nervos periféricos. A gente tem circulação fina nos nervos. E esses nervos doentes, eles dão aquela dormência, que é a neuropatia. Então, quando a gente fala assim, a pessoa vive com diabetes e não sabe, ela vai acabar fazendo o diagnóstico já tendo uma doença, que é uma complicação. Vamos dar um exemplo simples, né? Porque é isso, né? Esse açúcar que era para gerar energia não está chegando onde devia, então também não gera essa energia necessária, né? Isso, fadiga, Apatia. cansaço, pode ser um sintoma de diabetes. Perfeito. Então vamos pensar num veículo aí, né? Que parece que está ajustadinho, que é bonito, que tem aquela lataria bonita e tudo mais, só que ele está vazando combustível internamente. Esse combustível está corroendo as peças, o carro não está tendo o rendimento que deveria, porque o combustível para mover o veículo está chegando parcialmente, e isso só vai agravando a cada dia em que você não acha o problema e não resolve isso. Essa comparação é interessante, porque assim, o carro, você faz uma revisão, não faz? Exato. Você não faz lá, ou pela quilometragem,
ou como que é? Por tempo Isso, ou quilometragem. ou quilometragem. E por que às vezes a gente fica tanto tempo sem ir ao médico, sem fazer um exame? E aí o alerta é assim, a gente está falando de sintoma. Estou sentindo cansaço, tal, vou procurar. Mas e aquela pessoa que tem um açúcar alto e também não tem sintomas? E aí vem um alerta importante. Quem são as pessoas que têm que estar mais preocupadas se tem diabetes ou não? É quem tem história familiar. Então, se você sabe que seu avô teve, a sua mãe, o seu pai tem, eu tenho uma tia que tem diabetes, você é a pessoa que tem que estar mais atento de fazer exames periódicos. E a Bianca perguntando, né? A gente falou da questão desse perfil familiar. E ela pergunta, o quanto disso é genética, o quanto é de hábito alimentar da própria família? Porque também tem isso, né? A gente tem uma cultura alimentar da família. É uma soma. Porque a genética ela tem que ser permissiva. Imagina uma pessoa com hábitos totalmente desregrado, pode até estar obeso, e se ele não tiver a genética, ele não vai ter, não vai aparecer o diabetes, tá? Então, assim, é uma soma. Mas e a família que tem a genética? E aí o ambiente importa, porque a pessoa tem a genética, mas ela não tem o comportamento ruim, ela não deixa ganhar peso, ela mantém a atividade física, ela pode não ter a doença. Então, a genética ela não é determinante. É uma soma da genética mais ambiente. Perfeito. Só que aí, infelizmente, né, muitas vezes a gente tem essa soma na rotina de muitas famílias. Sim. Então, aí, acho que no caso que a Bianca tá perguntando, né, é aquela família que já sabe que tem uma tendência. Porque, como sei, tem alguém... e principalmente os mais velhos que têm diabetes, e a família tem aquele comportamento ruim, vai favorecer que cada vez mais nas outras gerações o diabetes apareça cada vez com a idade mais jovem, que é o que a gente tem visto. Em crianças, inclusive, infelizmente. A gente tem visto muito em adolescentes que são obesos e sedentários, o diabetes tipo 2. Que aí como é que a gente diferencia? É o diabetes da pessoa que está acima do peso, que é um diabetes que não precisa ser tratado com insulina, que é um diabetes que se a pessoa perder peso, ela melhora. Porque quando eu falo em criança, realmente, geralmente é o tipo 1. Mas a gente tem visto... A gente sempre via nos livros que diabetes tipo 2 acontecia em adultos acima de 40 anos. Hoje a gente tem visto acima de 12, a gente tem visto adolescente. Mas está relacionado com o estilo de vida, com a obesidade e com o sedentarismo. Perfeito. Juliano aqui perguntando, é possível reverter quadros de diabetes? Essa é uma pergunta que a gente tem que ter cuidado para responder. Porque há pouco tempo saiu na mídia um tratamento chinês lá na China, fizeram uma cirurgia e o paciente ficou sem diabetes. Mas foi um caso isolado. Agora, quando eu falo... é possível reverter? Se a pessoa faz um diagnóstico e ela está no quadro de pré-diabetes, ou outra situação, ela faz um diagnóstico, ela está obesa e está sedentária, e ela faz uma mudança de estilo de vida, e ela emagrece, a gente vai falar que o diabetes dela está ali, ela não, deixou de ter diabetes por causa do comportamento. Mas se o comportamento alterar, ela pode voltar a ter. Pode voltar a ter. Mas, principalmente, no pré-diabetes, eu consigo reverter a situação. Então, é importante você saber. Mesmo a pessoa assim, olha, eu descobri meu diabetes. Porque muita gente tem medo, né? Não vou fazer o exame porque eu não quero saber. Mas se você souber, hoje tem tratamento. Muitas vezes eu falo para o meu paciente assim, você está tomando medicamento, sumiu o seu diabetes, se algum outro médico pegar o seu exame e nem sabe que você toma remédio, nem vai falar que você tem diabetes. E você vai viver como se não tivesse, tomando o seu remédio. Agora, se for no início, você vai viver sem diabetes, cuidando da sua saúde, fazendo exercício, mantendo o peso perdido. E aí você pode falar que você não tem mais diabetes. Mas você sabe que se você mudar o comportamento, ele pode aparecer. Perfeito. E é importante entender isso, né? Qual é o meu caso, né? E também tem isso, né? Cada indivíduo é um perfil. Mesmo quando a gente fala de tipos, mas eu também sou tipo 1, fulano é tipo 1, por que o tratamento é tão diferente? Então, aí, mesmo sendo tipo 2, a gente tem tratamentos diferentes e individualizado. Por quê? O diabetes não é só o pâncreas produzindo insulina
e vou olhar se a pessoa deixou de produzir insulina. No diabetes tipo 2, geralmente a pessoa tem insulina no início, né? E se ela está obesa, o tecido adiposo não deixa aquela insulina agir. E aí eu vou escolher um tipo de medicação que também favoreça o emagrecimento, que favoreça melhorar a ação dessa insulina. Muitas vezes, depois de 20 anos, 25 anos que a pessoa vive com diabetes tipo 2, ela vai precisar usar insulina. Ah, não é que o tipo 2 virou tipo 1, não. É porque aí teve falência daquela insulina. Agora, falando assim, ó, por que um trata de um jeito, o outro trata do outro? Porque muitas vezes o paciente tem deficiência na produção de insulina, às vezes ele tem uma ação do fígado que não capta bem o açúcar. Isso é uma coisa que não é muito divulgado, mas o fígado tem um papel importante. Então, às vezes, aquele paciente que tem o diabetes aparece de manhã, mas depois do almoço não está muito alto. Porque a hora que ele come, estimula a produção de insulina e depois do almoço está controlado. Mas de manhã é que está alto e ele nem comeu. Então, se a gente trabalhar drogas, medicamento que atua no fígado, e esse é o paciente que vai se favorecer com exercício. Porque o músculo ele tem receptor de insulina. Então, o músculo que trabalha, a pessoa que faz uma caminhada, ele evita ter o diabetes. Ele ajuda a não ter que acrescentar mais uma medicação. Esse é um ponto importante. O diabetes ele é uma doença progressiva. Então, não adianta a pessoa, eu comecei a fazer meu tratamento, tomo meu remedinho, não volto mais no médico. Porque muitas vezes a gente precisa aumentar o medicamento, às vezes precisa acrescentar um segundo medicamento. Então, é uma coisa de acompanhamento. Hoje a gente tem medicações muito bacanas que agem, por exemplo, no rim, porque ele faz aquele remédio que são os inibidores de SLGT2. Quem tem diabetes já conhece esses nomes. É a dapaglifosina, que é o Forxiga, ou o Jardiance. Dapaglifosina ou empaglifosina são remédios que, além de ajudar a controlar, ajuda a perder peso também. E é um remédio, por exemplo, a dapaglifosina, que foi colocada no SUS. Porque traz tanto benefício. Então, às vezes, a pessoa está perdendo a oportunidade de ter o benefício de acrescentar. Ele é um remédio que não é um de entrada. De entrada, geralmente, é metformina. Mas, dependendo da situação, eu já vou começar com 2 medicamentos. Ou eu vou associar um segundo medicamento quando for necessário. Então, é muito individualizado, né? E as pessoas têm costume de olhar e falar assim, eu tomo tal remédio, eu tomo outro. Quando eu vou escolher um primeiro medicamento, eu tenho 8 opções de classe terapêutica. É bastante, né? E aí, o que acontece também que é interessante? Às vezes a pessoa, na conversa com um amigo, eu não tomo remédio, meu diabetes está controlado. Você só vai saber se está controlado se você fez o exame. E tem um exame muito interessante da gente falar, que é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela mostra a média dos últimos 2 meses. Então, isso é uma coisa interessante. Às vezes, você vai num clínico geral, que ele está capacitado para ver o seu diabetes, e você acha que você vai fazer só a glicemia de jejum. Se você pegar um controle aí de 2, 3 dias na sua alimentação, você chega lá, a sua glicemia de jejum está boa. E tem isso também, né? Tem aquele paciente que, eu tenho consulta, e aí naquele período ele volta. Então, esse exame, hemoglobina glicada, ele é o exame dedo duro. Porque ele mostra como é que ficou o comportamento do seu açúcar no sangue nos últimos 2 meses. Então, é bom as pessoas saberem. Pede para o seu médico, eu quero fazer aquele exame de hemoglobina glicada. Uma das coisas que se tem o controle é a medição constante de glicemia e etc., até no controle disso. Isso também mudou e evoluiu demais. Isso evoluiu bastante. Então, a gente está falando aí da pessoa não deixar de saber que tem, né? Falei do exame de hemoglobina glicada. Mas a gente tem, hoje em dia, as pessoas têm um aparelho de glicemia em casa. E a gente tem uma tecnologia que não fura mais a ponta do dedo. Você coloca o sensor, geralmente a gente coloca o sensor aqui no braço, no tecido adiposo. E por 14 dias, a pessoa vai ter a leitura, que não é nem pelo aparelhinho. Hoje tem um aplicativo no celular. Então, assim, a pessoa que vive com diabetes hoje, ela tem possibilidades de cuidar muito melhor. E, assim, a tecnologia nas medicações também. Porque hoje a gente usa as canetas de insulina, que tem agulha menor. Então, assim, tecnologia para monitorização
E a tecnologia que está chegando também para medicação. As pessoas têm medo de usar insulina, porque a insulina é injetável. E é chato mesmo, né? Porque vai ter que fazer uma aplicação. Mas foi publicado em setembro um estudo novo de uma insulina que vai ser aplicada semanalmente. Não é para todo paciente, porque tem paciente que usa uma insulina basal e usa insulina da hora da refeição. Mas para a insulina basal, que ela ainda é diária, passar para uma aplicação só semanal. Então, assim, eu vejo isso de uma maneira assim, ó, descobriu que tem diabetes? Vamos cuidar para você não ter complicação e você ter tempo de usar as novidades que estão chegando. Sim. Né? Se fala hoje, e o Cleiton coloca aqui, até de implante de insulina, né? Ele estava comentando aqui de uma matéria a respeito disso, que, né, é uma previsão para o futuro, que se coloca ali e isso vai sendo liberado de acordo com a necessidade, etc. Hoje a gente tem uma coisa que é a recombinação genética. Então, a célula pancreática, que ela é uma célula, a célula beta do pâncreas, ela produz a insulina. Ela já é produzida em laboratório. O que precisa é achar como que isso vai ser colocado para funcionamento. O que a gente tem hoje de muito bacana, que chama de pâncreas artificial, é a bomba de insulina. Então, isso serve para o paciente tipo 1, que é aquele que eu falei que não tem nada de célula beta, que ele só vai conseguir ser tratado com insulina, e são várias aplicações. Então, hoje a gente tem essa tecnologia do pâncreas artificial. Ele tem um sensor que ele lê que nível que está a glicose, e ele é programado e ele injeta a insulina. Então, isso é um avanço, que isso já existe, nós já estamos usando essa tecnologia no diabético tipo 1. Rafaela e Luiz Henrique com a mesma questão, né? E quem não trata? Quais são as consequências? Então, quem não trata vai ter a consequência de manter o açúcar alto no sangue, vai evoluir para uma necessidade de diálise, porque o rim vai chegar a uma falência, vai chegar a uma cegueira, e aí está atingindo a microcirculação, uma neuropatia. A gente vê paciente que perde a capacidade de andar, porque tem neuropatia, não tem o comando do nervo no músculo da perna, né? E aí a gente tem também a alteração dos vasos grandes, por exemplo, vasos do coração, levando ao risco de infarto, a um risco de AVC, que é o derrame. Então, assim, a gente tem as macro complicações, que são dos vasos grandes, né, das artérias do coração, as coronárias, e a gente tem a microcirculação, que aí é o rim, os nervos periféricos e a retina. E aí, exatamente isso, né? O sujeito não cuida, depois, se ele não faz isso, além de cuidar depois da diabetes, ele tem que cuidar das comorbidades que ela gerou. Então eu falo assim, que é melhor você cuidar com o clínico geral do seu diabetes, cuidar com o endocrinologista, do que você ir para o nefro, para o oftalmo, fazer uma coisa paliativa, né? Você sabe que na retina é possível fazer laser para melhorar, muitos pacientes fazem, mas você só estabiliza, você não consegue recuperar o que foi perdido. Então, assim, é melhor você controlar o seu diabetes. Hoje a gente tem medicações muito bacanas, porque há um tempo atrás era difícil cuidar de diabetes, porque os medicamentos, eles iam lá e estimulavam a insulina, e aí aquele paciente ficava com o risco de fazer hipoglicemia, que é o açúcar muito baixo. Mas hoje a gente tem medicamentos com tecnologia muito boa, que dá para viver bem. Aliás, a campanha desse ano é diabetes, mellitus e bem-estar. Hoje a gente tem muitas condições, até quem trata pelo SUS, porque a gente tem medicações que são eficazes, né? E a gente tem também medicações novas que ainda têm um custo alto, mas a gente tem, por exemplo, os análogos de GLP-1, que são as canetinhas, que é para tratar diabetes, que não é insulina, que são medicações que têm um efeito cardioprotetor. Então, assim, mudou muito o tratamento do diabetes. Quando eu comecei aqui em Batatais, mais de 20 anos, na rede pública, e a gente lidava com medicações, assim, que ainda não trazia tanto benefício. Em 2005, surgiram os inibidores de DPP-4, que são medicações que não têm risco da pessoa fazer hipoglicemia.
Olha que avanço, né? Porque às vezes a pessoa toma um remédio, fala assim, mas eu não sei se eu vou almoçar, eu vou para Ribeirão fazer alguma coisa, e aí eu não vou tomar o remédio. Hoje não tem esse problema, né? Então, assim, mesmo as insulinas de hoje, porque eu estou falando de uma que vai ser de aplicação semanal, esta insulina ainda não temos, mas a gente já tem uma insulina basal, que é a Degludec, que ela não, a grande vantagem é que ela não tem risco de hipoglicemia. E é bacana pensar nessa evolução, porque evoluiu justamente para dar ainda mais qualidade de vida. Sim. Né? Os medicamentos antigos não eram tão bons, mas já davam, porque justamente isso, evitavam as comorbidades que iam se somando, você tinha um preventivo ali. Hoje, além do preventivo, a gente tem isso, né? Também o preventivo com uma rotina cada vez mais dentro da normalidade. Sim, sim. Hoje, quando a gente vai tratar diabetes, a gente fala em usar polifarmácia, doses baixas de vários medicamentos, né? E o conhecimento. Então, é muito importante a gente estar falando sobre isso aqui, porque quantas pessoas estão ali e não sabem que tem diabetes, mas vai ter um alerta, fala assim, opa, vou fazer um exame e tem a oportunidade de tratar. Então, a gente tem que trazer a conversa, a questão... A pessoa fala assim, não, eu vou ficar cheio de restrição, eu não quero saber. Hoje mudou muito o tratamento. E a gente tem a possibilidade de evitar as complicações crônicas. Exato. Também é importante destacar aqui, o Pedro coloca isso, não é? Essa questão que a gente fala, né? Da rotina para o diagnóstico. E ele pergunta justamente isso, né? Os exames nesse sentido, há quanto tempo, em que períodos as pessoas podem fazer? É um exame anual? É semestral? As pessoas que têm caso na família têm que fazer com mais frequência? Sim, as pessoas que têm caso na família devem fazer anualmente, né? As pessoas acima de 40 anos, independente se tem histórico familiar, devem fazer anualmente. E aquela pessoa que tem fator de risco, por exemplo, a pessoa que é obesa, não depende da idade. Anualmente é importante fazer. A mulher que teve diabetes gestacional, que é uma situação muito pontual, é aquele diabetes que aparece durante a gestação e depois depois não tem mais o diabetes. Mas anualmente ela precisa olhar, porque ela tem um risco maior. Então, são as pessoas que têm também doença cardiovascular, quem já tem pressão alta. Existe um risco maior de ter diabetes, porque essas doenças vêm associadas. Mas eu acho que o principal, acima de 40 anos, com histórico familiar e pessoas obesas, precisam fazer anualmente. Luiz Cláudio perguntando aqui em relação de álcool e diabetes. O álcool, a gente tem uma questão interessante. Na absorção do álcool, ele não é transformado em açúcar. Então, assim, geralmente a pessoa que usa insulina e toma bebida alcoólica, ela tem um risco até de fazer hipoglicemia. Mas a gente tem um problema grande do álcool, que ele ocupa um espaço do fígado. E lembra que eu falei que o fígado ele é importante para metabolizar o açúcar. O fígado tira o açúcar do sangue. Então, o fígado que está ocupado com álcool, ele perde esse mecanismo. Então, a relação de álcool com diabetes está mais na questão do fígado. Então, o paciente que é obeso, ele tem mais o mecanismo do fígado, porque ele tem resistência insulínica. E esse paciente vai se prejudicar ainda mais com a presença de álcool. Perfeito. Então, cuidado também nesses excessos aí. Porque muitas vezes a gente fala só da questão da alimentação. Né? Mas acho que essa pergunta é importante a gente falar assim, a pessoa que tem diabetes, ela não é proibida de usar bebida alcoólica, de tomar... Eu, como médica, a recomendação é que a gente fale que o ideal é ninguém tomar nada de álcool. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Porque a gente tem o convívio social traz a presença do álcool, né? Em pequena quantidade, com moderação, mesmo a pessoa que tem diabetes toma remédio, ela vai poder tomar bebida alcoólica. O que é ruim é o exagero. Em tudo também, né? Porque o exagero da comida também faz dos açúcares leva essa questão. Sim. Né? Então, de novo, a temática do equilíbrio. No próximo bloco temos mais participação dos espectadores e você pode continuar interagindo conosco, 99996-2050 ou pelas nossas redes sociais. E ainda hoje vamos falar um pouquinho de esportes também no programa, tá certo? Voltamos já.
Vem que tá barato. Fim de ano com muito mais economia e qualidade é no Nori. Aproveite as ofertas imperdíveis com preços que ninguém faz igual. Hambúrguer Seara Texas, 672 gramas, R$16,99. Nhoque de batata massa da feira, 500 gramas, R$6,80. Filé de peito de frango à milanesa, produção própria, R$27,90 o quilo. Linguiça toscana frimeza a granel, R$16,90 o quilo. Cerveja Spaten em garrafa 600 ml Pilsen vasilhame grátis, R$7,49. Cerveja Eisenbahn lata 350 ml Pilsen, R$2,99. Cerveja Antártica Pilsen lata de 350 ml PEC com 18, R$52,02. Nesta embalagem a unidade sai a R$2,89. Beba com moderação. Nori, cada dia melhor para você. Cheque pré para 30 dias sem juros para clientes cadastrados. Supermercados Nori. Onde tem estandarte, tem diversão. Onde tem estandarte, tem alegria, alto astral e refrescância. Onde tem estandarte, tem uma infinidade de sabores de sorvetes de massa, picolés, o inconfundível Ituzinho, açaí. Bom demais. Estrada Vicinal, Ayrton Senna, número 32. Fone 3662-3738. Ou em pontos espalhados pela cidade. Onde tem estandarte, tem o mais puro sabor do sorvete. Quer ajudar os bichinhos e ainda levar para casa marcas exclusivas? Venha para Amaral Store. Isso mesmo, 1% de todo o faturamento bruto do mês de novembro será revertido para a ONG Novo Caminho. Você ajuda os pets e conhece a nova coleção Fórum com calças, camisas, polos e camisetas. Confira ainda muitas novidades e marcas que só a Amaral tem. Amaral Store, a loja amiga dos bichinhos. 9 de julho 559. WhatsApp 974021661. Siga nossas mídias sociais. Natal Amaral Store, o melhor presente. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. De volta com o Educador Entrevista, continuamos falando um pouquinho aqui do Dia Internacional do Diabetes, na companhia aqui da doutora Márcia, e a Karina colocando uma questão também interessante, não é? O quanto que a atividade física é um preventivo? A atividade física é fundamental. A gente sabe, isso é conhecido, que o músculo ele tem receptor de insulina. E assim, é visível, o paciente que faz atividade física, ele vai adiar o diagnóstico. Então, aquela pessoa que sabe que na história da família tem diabetes e ela se mantém ativa, ela pode sair daquele diagnóstico. Ela pode nunca vir a ter. A pessoa que começa a ter pré-diabetes e começa a fazer atividade física, ela deixa de ter pré-diabetes. Ah, mas e qual atividade física? Hoje a gente sabe que o exercício de força muscular, ele é muito importante, mas o ideal é uma combinação. E para a pessoa que não está fazendo nenhum exercício, a caminhada, ela serve? Ela serve, ela é excelente. E a caminhada, ela pode ser uma caminhada curta. Não precisa, mas eu não tenho 1 hora do dia. Faça 20 minutos. E você sabe que estudos recentes mostraram que se a pessoa fizer exercício 2 dias da semana, e mesmo que seja seguido, ela vai ter um benefício muito grande para deixar de ter diabetes ou adiar esse diagnóstico. Então, por que não usar o sábado e o domingo? Isso, mas ajuda? Ajuda e muito. Então, assim, a atividade física é uma coisa que foi demonstrada, que melhora as células que fazem com que a insulina coloque o açúcar para dentro da célula.
Então, assim, e outra coisa, né? A pessoa que vai fazer uma atividade física, ela vai gastar toda aquela reserva também que ela tem. Ela vai melhorar a ação do fígado, que a gente falou que o fígado ele é importante para segurar o açúcar, né? O fígado segura na forma de glicogênio. E no nosso músculo, a gente também tem reserva de glicogênio. E o músculo ativo, ele melhora essa reserva. O músculo treinado. Então, a atividade física ela é fundamental. E a gente percebe justamente isso quando a gente percebe a evolução histórica da doença, né? No sentido claro de que, bom, primeira questão da alimentação que a gente tocou, né? Que a gente tem ultraprocessado, que tem açúcar em tudo, até naquilo que não é doce, né? E a gente não percebe que está consumindo isso. Né? Então a gente está consumindo mais do que consumia antes. Sim. E por outro lado, a gente tinha práticas físicas mais na rotina do que se tem hoje, né? Que antes, olha, vou abrir o vidro do carro, eu tenho que fazer uma atividade física, né? Eu ia até a esquina comprar o pão, hoje eu vou de carro na esquina comprar o pão. Sim. Né? E a gente se levantava para mudar o canal da TV. Né? Sim. E você sabe que quando a gente vai falar de estilo de vida, alimentação e atividade física, a gente vai cair na questão de estar acima do peso, da obesidade. Nos últimos 20, 25 anos, a obesidade aumentou muito. E o que a obesidade tem a ver com diabetes? Tem tudo a ver. Porque o paciente obeso, ele tem um risco maior de ter diabetes. Porque aquela insulina produzida no pâncreas não vai agir direito. E a gente vê isso no paciente obeso. Eu estou falando obeso, aquele que faz uma cirurgia bariátrica, paciente de 200 quilos. Faz uma bariátrica, perde peso, ele deixa de ter diabetes. Então, hoje a gente sabe que está relacionado a obesidade com o risco de ter diabetes. Então, quando a gente vai falar de estilo de vida, sedentarismo, de tipo de alimento, tem tudo a ver com diabetes. Agora, você tocou um ponto interessante aí dos ultraprocessados. A gente não percebe, mas olha, a barrinha de cereal tem açúcar, o molho de tomate tem açúcar. E o açúcar ele é usado como conservante. Então, aquela máxima, né, da gente usar mais os alimentos naturais, que não tem rótulo. Mas fruta tem açúcar. Mas ele tem um açúcar que vem junto com fibras e vitaminas. Então, a pessoa que tem diabetes, ela não tem proibição de comer fruta. A gente não pode ter excesso. A gente tem frutas que têm uma absorção menor de açúcar, que são as frutas que têm mais fibra. Então, a gente deve preferir aqueles alimentos que tem que mastigar mais. Agora, quando você pega frutas, por exemplo, o mamão, a banana, eu sempre dou o exemplo, são frutas que você consegue amassar no garfo. Associe uma aveia, porque você tem fibra. Então, quando a gente vai entrar nessa parte de alimentação, o ultraprocessado está lá na escala do o pior, porque é um alimento que ele já vem pronto para ser absorvido, com açúcar embutido ali e rico também em gorduras. Então, a alimentação, para quem tem diabetes, ela não precisa ser diferente do que deveria ser para todos. Uma alimentação mais saudável, com alimentos mais naturais, né? E a Rose colocando também uma questão nesse sentido, que é também tomar cuidado com aquilo que parece saudável, né? Você citou a barrinha aí de cereais. Sim. Ela cita, por exemplo, hoje a gente está na febre da air fryer, e tem muitos produtos pré-prontos, sei lá, a própria batata frita, que a gente acha que é só batatinha palito, mas que ela fala isso, ó, leia o rótulo, porque tem algumas que já tem gordura, que já tiveram um processamento, né? E a gente, na preguiça de cortar a batata e colocar lá do mesmo jeito e fazer a nossa, usa essa por ser mais prática e nem sabe o que está consumindo junto. Eu tenho uma frase que eu acho ótima, que é assim, né? A pessoa chega e fala assim, eu aprendi a ler o rótulo. Eu falo assim, então agora você precisa aprender a comer coisas que não tem rótulo. Exato. Exato. Mas, eu acho que a gente tem que facilitar a vida das pessoas, porque a vida é corrida. Existem alimentos industrializados que são saudáveis. Um exemplo que eu gosto de falar é o iogurte natural. Mas aí é uma questão, né? Tem um iogurte que tem lá só leite e o produto para fermentação. E tem aquele iogurte que tem um rótulo que tem um monte de ingredientes. Porque aí ele vai ter corante, ele vai ter uma coisa para dar sabor, e ele vai ter muitos ingredientes, esse é o menos recomendado. Então, assim, a gente tem que usar coisas práticas também, mas eu falo para o paciente, esse iogurte natural, se você souber fazer uma coalhada em casa, mas a gente tem que abrir mão, assim,
adaptar para a rotina da correria. Então, a gente pode também congelar os alimentos. Sim. Porque é uma maneira, por exemplo, fazer um suco detox rápido, aquela história de você pegar couve com abacaxi e congelar. Eu acho que a gente precisa facilitar a vida das pessoas, né? Mas a gente tem que ter cuidado realmente, que ela disse aí desses industrializados para usar na air fry. Eu gosto bastante de indicar o site do Panelinha, que é da Rita Lobo, porque ela tem muita coisa prática. Então, assim, hoje tem muita gente dando dicas. E eu falo assim, ó, você pode comer de tudo, mas se você for na onda de quem é vegetariano e vegano, então se você for no Instagram, você aprende muitas receitas. Você não precisa restringir nada, você precisa acrescentar coisas boas. Exatamente. Né? Exatamente. Essa que eu acho que a gente tem que estar atento. Por exemplo, você pode ter para a semana, porque fibras é muito importante para você não deixar o carboidrato do alimento ser absorvido rápido. Então, o prato, ele pode ser lá arroz, feijão, uma carne que você escolha qual que você quer ou não, mas precisa ter fibras. E a gente pode deixar essa fibra já preparada para a semana. Deixar a alface lavada, a cenoura ralada. Porque se você não se planejar, você vai comer o que é mais rápido. E aí você vai só no processado. Exatamente. Então, a palavra para comer saudável é planejamento. Né? E você cria uma rotina. A questão principal é essa. Depois que você entrou nessa estrutura do planejamento e criou uma rotina, Sim. você vê que o tempo de desembalar é o mesmo de descascar. Sim. Né? Sim. Então, tá lá, né? Que a gente criou uma rotina danosa, né? E acha que não tem outras opções e tem. Sim. Sim. Né? Porque o diabetes, ele é uma questão assim. Vamos tratar com remédio? Tem remédios bons? Tem. Mas se o paciente não ajudar um pouquinho com a parte de alimentação, cada vez ele vai estar tomando mais remédio. Exato. Então, acho que vale a pena dar um passo para trás e melhorar o conjunto. E eu acho que é essa questão também, né? Olha, às vezes, colocando atividade física na rotina e melhorando a alimentação, a gente vê casos até de redução do remédio. Sim. Eu atendi essa semana uma paciente que ela tem um diabetes que está ali. Ela tem um diabetes que precisa usar insulina, mas ela não precisa totalmente da insulina. Ela está também com medicação, e aí ela aumentou a atividade física. O que aconteceu? Diminuímos a insulina. Isso é muito visível, né? E aí a gente foi ver a composição corporal dela, está melhor, tem mais massa muscular, menos remédio. É isso. Doutora, gratidão imensa pela participação, pela conversa. Eu espero que a gente tenha aí ajudado um pouquinho as pessoas a se conscientizarem, né? Agradecer também aos espectadores que participaram e deixar sempre o convite aqui para conversar conosco. Sim, eu que agradeço. Eu acho muito bacana a gente compartilhar o conhecimento. E a mensagem que fica é: a pessoa que tem histórico familiar, você não sabe se você tem diabetes, vai lá e faça o seu exame. Porque hoje a gente tem muita possibilidade de viver bem com diabetes.